Excelentíssima senhora juíza de direito da segunda vara criminal da comarca de Caldas Novas, venho a defesa respeitosamente perante a vossa excelência apresentar alegações finais na modalidade oral nos termos do artigo 403 do Código de Processo Penal. Antes de iniciar essa perolação pela defesa, gostaria de parabenizar o Dr. Vinícius pela solicitação da causa de diminuição de pena do parágrafo 4º e dizer, Dr. Vinícius, que esse pouco tempo que estou ladeando com Vossa Excelência, embora em lados opostos, nutro um grande carinho e respeito por Vossa Excelência, tá bom? Excelentíssima senhora juíza, inicialmente, preliminarmente, cabe trazer à baila de Vossa Excelência que o respectivo procedimento policial de colheita de provas está eivado por uma nulidade inicial, uma prova ilícita que foi produzida no início das investigações. Como salientado pelos policiais militares, tomaram ciência que, mantendo em depósito drogas em desacordo com determinação legal, por meio de uma notícia apócrifa, uma notícia anônima. De posse dessas informações, começaram a realizar diligências na residência onde, pelos depoimentos hoje coligidos aos autos, se verificou que não havia indícios ou fundadas razões que permitissem a entrada forçada num domicílio sem uma autorização judicial. Outrora, a imagem colacionada aos autos pelo policial militar demonstra que as investigações se iniciaram durante o período diurno, ou seja, ainda havia luz do sol. Se havia extrema urgência de entrar naquele domicílio, como salientado pelo respeitoso Ministério Público, assim teriam feito anteriormente. Só que o ingresso ao domicílio e a abordagem ocorreu às 8 horas da noite, ou seja, já quando não havia mais luz, já no período noturno e em discordância com as determinações legais. Outrora, nobres jogadores, como relatado pelos nobres policiais, durante a abordagem, em tese, ela teria narrado espontaneamente que na residência haveria drogas e narrou exatamente como estava acondicionando aquela droga. Embora trago as informações pelo respeitoso Ministério Público, a defesa esclarece que estamos diante de um depoimento subreptício, que é expressamente vedado pela nossa legislação legal. Quando esse interrogatório informal realizado por meio de uma conversa informal mediante os policiais militares, sabemos que o local onde é realizado, sem certificar o direito de silêncio ao indivíduo, no ambiente intimidatório, onde o indivíduo está sozinho diante de policiais fortemente armados, não há o que se falar a não ser aquilo que se está se requerendo, nobres jogadoras. Por isso, quando se chega à autoridade policial, à autoridade judiciária, onde se colhe um interrogatório de maneira formal e lhe garantido todos os direitos constitucionais, Alexander permaneceu o seu direito constitucional de ficar em silêncio. O que, se assim tivessem garantido os seus direitos do momento da entrevista individual, ele também assim teria feito, mas não o realizou por ausência dessa oportunidade. Então, busca-se inicialmente que se declare a nulidade das provas produzidas no curso da investigação policial, primeiramente pela realização do interrogatório subreptício. Outrora, a invalidade das provas se insurge também pela violação do domicílio sem uma autorização legal. Sabemos que a Constituição Federal ela excepciona as hipóteses que se pode devastar um domicílio, dentre elas o flagrante delito. E sabemos que o tráfico de drogas, por sua vez, é um crime permanente. Mas o que se discute, nobre jogadora, não é a permanência do tráfico. Mas o Supremo Tribunal Federal, enfrentando a temática, nos trouxe que para invadir um domicílio sem autorização judicial, para constatar um flagrante, não basta a localização daquela droga ou de qualquer utensílio a posteriori, mas eu tenho que ter fundadas razões que eu vou balizar em caráter objetivo antes do ingresso do domicílio. Se os policiais ficaram uma tarde toda de campana, como se diz na linguagem deles, não localizaram um usuário, não verificou venda de drogas naquela região e tinham uma ciência de uma informação anônima, cabiam a eles informar a autoridade policial judiciária para que pudesse requerer diante
perante a Vossa Excelência, então, um mandado de busca e apreensão. Se a Vossa Excelência, uma autoridade judiciária, é exigida uma fundamentação para autorizar um mandado de busca e apreensão ao crivo de critérios objetivos, não podemos, a uma autoridade que pode menos respeitosamente a polícia militar, a partir de critérios subjetivos e uma notícia anônima, devastar um domicílio, sem a autorização judicial e ainda mais, sem constatar quais eram as fundadas razões que ali naquele local se estaria condicionando drogas, porque não localizaram nenhum usuário, não tinha investigação prévia em curso, a não ser uma informação como trago pelo policial militar, que já conhecia. Então, se ele já tem uma passagem pela polícia, eu já tenho indícios suficientes que eu posso violar o domicílio dele, como se fosse um verdadeiro jogo numa casa lotérica, ao bem dizer da sorte, se eu entrar no domicílio e eu localizar droga, eu prendo porque está justificado a posterior. Mas se eu ingressar e não localizar, eu peço desculpa ao cidadão. Esse é o preço que nós temos que pagar, Excelência, por vivermos num Estado democrático de direito. E, estando num Estado democrático de direito, para que eu possa punir um indivíduo, eu tenho que respeitar inicialmente seus direitos e garantias constitucionais, esculpido com muito suor na nossa Constituição Federal. Assim, nobres julgadoras, pugna, então, a Vossa Excelência o reconhecimento da prova ilícita por derivação em razão de uma invasão no domicílio, ainda que não foi forçadamente. No entanto, não havia fundadas razões para que pudesse ali ingressar, reconhecendo, então, a ilicitude das provas produzidas naquele curso, sob o palio do artigo 157 do Código de Processo Penal, nobres julgadores. E o que trouxe o respectivo e respeitoso policial militar, que verificou uma pequena porção de drogas que estava em uma cadeira próxima ao portão, buscou-se aqui maquiar uma ilegalidade, pois, como ele salientou, era uma porção que era para uso. Tratando-se de maconha, que é uma porção esverdeada escura, num período noturno, onde onde o próprio policial militar salientou que era de pouca luminosidade no local, impossível ele ter constatado qualquer indícios ou fundadas razões com base nessa justificativa. Além do mais, que tal droga, tal entorpecente que estava embalado para o uso, não foi apresentado perante a autoridade policial, como se verifica das provas, das fotografias tiradas pela polícia militar. Nós tínhamos porções maiores, mas nenhuma porção pronta para o uso, como assim salientou o policial militar. O que então traz descredibilidade à versão ora apresentada, justificando então o reconhecimento da ilicitude da prova produzida. Mas se não for o entendimento de Vossa Excelência por reconhecer a ilegalidade das provas produzidas inicialmente sob a violação de direitos e garantias constitucionais, pugna-se então na questão de mérito, como já requerido pelo nobre Ministério Público, o reconhecimento do tráfico privilegiado previsto no artigo 33, parágrafo 4º da 11.343, diminuindo essa penalidade no seu máximo legal, nobre julgadora, ou seja, 2/3, porque o réu ele é primário, os seus antecedentes são bons, não se dedica à atividade criminosa e não há provas concretas que ele integre qualquer organização criminosa. Prosseguindo ainda na dosimetria da pena, o denunciado confessou que aquela droga, ele estava guardando ela para pagar uma dívida de tráfico. Embora isso não justifique a prática do ilícito, justifique a atração da causa de diminuição de pena pela confissão espontânea prevista no artigo 65.3, a linha D do Código Penal. Assim, nobres julgadores, quando da dosimetria da pena, pugna-se então pelo cumprimento inicial, caso seja o entendimento por uma condenação, em regime inicial semiaberto. Assim, caminhando já para o final, Excelência, o investigado está preso desde o dia 28/10/2021, ou seja, há quase 120 dias. A instrução se encerrou nesse momento. Àquela época, até poderia se preencher os requisitos da medida extremada do nosso ordenamento jurídico, mas atualmente não se verifica mais os requisitos indispensáveis à manutenção da prisão cautelar, pois as provas foram produzidas de maneiras íntegras, não trouxe aos autos novos fatos que justificassem
eventual ameaça de testemunha, até porque todas já foram ouvidas, as provas foram produzidas, não há que se falar em destruição de provas, possui residência fixa na cidade de comarca de Caldas Novas, além de trabalho lícito, como já trago pelo senhor André, que ele estava trabalhando na época dos fatos e retornará às suas atividades laborativas. Então, se for o entendimento de Vossa Excelência, que revogue a prisão e aplique outras medidas cautelares diversas da prisão, menos gravosa, até mesmo cumulativo com a tornozeleira eletrônica, para que não possamos tratar de uma verdadeira antecipação de pena, como assim já rechaçou o Supremo Tribunal Federal. É o que há de requerer, nobre julgadora. Muito obrigado e bom trabalho a todos.